Antes eu quero falar da informação que tem muita gente perguntando aqui no chat que eu estou vendo sobre o Cuéllar, né? Vou explicar o que está acontecendo, né, no geral. O Vasco está interessado ainda nele, né? Inclusive o Nicola falou que é o maior interessado hoje é o Vasco da Gama, no Cuéllar. E uma coisa importante, ele quer voltar para o Brasil, tá? Essa é uma informação. Ele quer voltar para o Brasil. O Vasco esteve muito próximo de contratá-lo antes do Mundial. Isso é uma notícia do Gol, tá? Do site Gol, eles que falaram disso, que ele chegou a falar que ia reduzir o salário dele para voltar para o Brasil, topou jogar no Vasco, mas aí o Al-Ahly falou, não, vamos esperar o Mundial. E acabou sendo um problema. Por quê? Porque ele foi muito bem no Mundial e abriu os olhos de todo mundo. O Internacional está querendo, o Vasco está querendo e mais alguns times, algumas equipes do Brasil. Só que eu acho que agora vai ser voltado depois da contratação agora do Capasso, todos os esforços para trazer o Cuéllar para agora, para o Vasco da Gama, para resolver entre aspas, essa dúvida aí do Barbieri, que aí jogaria Cuéllar e Jair. Tudo bem, é uma contratação difícil, ele é um jogador caro, mas ele já topou baixar o salário e vir para o Brasil. Inclusive, ele deu uma entrevista, isso aí é só você procurar no YouTube, falando isso. Ele falou, cara, eu agradeço demais o Brasil que me colocou no radar para ganhar dinheiro, etc, etc, e eu voltaria correndo para o Brasil. Então, seria uma contratação para mim que deixaria o Vasco da Gama aí, ó, não sei não. O que você acha, Edmundo? Bom, Gui, eu acho que o Cuéllar é um ótimo jogador, né? Não à toa jogou bem com a camisa do Flamengo, não à toa foi contratado pelo time da Arábia, que acabou de ser vice-campeão do mundo. Ele, claro que tem o seu talento, o seu valor, mas eu não gosto dessas especulações pós-derrota, porque antes da derrota, né, depois de 2 vitórias, quando o Vasco ganhou bem 2 equipes fracas, né, eu diria, sem diminuir ninguém, mas 2 equipes do futebol carioca, né, em sequência, venceu a Portuguesa e o Nova Iguaçu, ninguém falava nada. Tá ótimo, tá tudo bem. Pô, ótimo Lucas Piton, ótimo Jair, ótimo Pedro Raul, enfim, que fez seus primeiros 2 gols quando atuou em São Januário. Aí vem a derrota e começam as especulações de novas contratações, e acho que o torcedor do Vasco tem que sonhar mesmo em ter um time cada dia mais forte. Mas, cara, isso, se acontecer, vai ser na metade do ano, porque a janela está fechada. Não, acho que para lá não, hein? Conferências internacionais. Enfim, que não esteja. A gente tem que trabalhar com o material humano que tem na mão. E eu, depois do que vi, vieram essas 2 vitórias e o jogo de ontem. Era o grande teste do time do Barbieri. O Vasco foi muito bem. O Vasco jogou de igual para igual com o Fluminense, que já vem sendo treinado há muito tempo. A minha expectativa é que essa evolução seja constante. Talvez até os resultados não. Por exemplo, não ganhe os clássicos e talvez não classifique, mas se ganhar os clássicos e se classificar, é um time numa crescente muito grande para mim, independente se chegar alguém ou não. Se ganhar já na própria quinta-feira, e é possível, repito, se ganhar na própria quinta-feira, você vai falar assim, cara, dá minutagem para essa equipe. Essa equipe precisa jogar. Essa equipe precisa... Sabe o que acontece, cara? Quando qualquer coisa que seja na pressão, é difícil. A dificuldade do Vasco, antes de começar a partida, ontem, a dificuldade do Vasco, na cabeça, penso eu, era muito maior. Em campo, a preocupação lá do outro lado, no Fluminense, era gigantesca. A gente via o Diniz apavorado. A comissão técnica do Fluminense estava apavorada. Os jogadores mesmo falaram, caramba, essa equipe do Vasco não pode estar chegando agora. Parecia uma equipe já treinada há muito tempo. Então, repito, se ganhar do Botafogo na quinta-feira, que é muito possível, muda totalmente o pensamento hoje da torcida vascaína, que somos nós. Por que a gente vai pensar?
Eu, particularmente, já estou pensando agora, antes do resultado contra o Botafogo, que eu acredito, repito, na vitória do Vasco. Mas antes do jogo de quinta-feira, eu já acho que nós temos uma equipe, nós temos um time de futebol que há muito tempo não tínhamos. É preciso dar moral para essa galera, é preciso fazer com que essa galera entenda que nós estamos com eles sem cobrança e sem termos a obrigação de sermos treinadores. Nós temos o Barbieri, que é ótimo. Então não adianta agora, não, eu prefiro... Não, o que preferimos é que a gente prefere a vitória, gente. A gente prefere... Isso é indiscutível. Nós, torcedores do Vasco, nós queremos a vitória. Se vai ser com esse, com aquele, não importa. Mas o mais importante é a gente dar apoio, e muito apoio, para o time que entrar em campo, porque o time que está entrando em campo hoje representa bem legal a nossa torcida. Aliás, né, o Vasco, lembrando que empatou as 2 primeiras partidas com o time B, né? Então, as duas primeiras rodadas do Carioca praticamente foram... Ainda conseguiu 2 empates ali, né? Mas poderia ter ganhado e ficado mais tranquilo, pelo menos para a classificação. Aí jogaria sem tanta pressão, mas dá para ganhar do Botafogo. Antes de continuar os assuntos aqui, porque eu falei pouco para o pessoal se inscrever, e o pessoal não está se inscrevendo nem deixando o like. Então, já estamos com 1.500 simultâneos aqui. Galerinha, bora, vamos ver. Vamos bater uma meta pequena hoje, ó, 73 mil. Estamos 73.042. Vamos chegar pelo menos a 100. 73.100. Então, eu peço que todo mundo se inscreva, compartilhe a nossa live e deixe o like. É de graça, você não paga nada e ajuda bastante a gente. Então, conto com a ajuda de vocês aí para a gente chegar a 100 mil inscritos logo, logo.